vocês fiquem atentos aos grupos, porque logo, logo será informado todos os detalhes para vocês, ok? Eu não tenho acesso a essas informações. Mas essa é a nossa última aula ao vivo e a nossa última matéria é abordagens terapêuticas e espiritualidade em traumas religiosos. Essa é a aula 2. Na aula passada nós falamos sobre abordagens terapêuticas. E hoje nós vamos concluir a aula 2, onde nós vamos falar aí sobre a espiritualidade nos traumas religiosos, né? Espiritualidade e os traumas religiosos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos entender um pouquinho aí a ligação de espiritualidade, traumas religiosos. Talvez vocês vão ouvir novamente algumas coisas que eu já citei aí em outras aulas. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre a maneira de integrar a espiritualidade no processo terapêutico, né, com pacientes aí com traumas religiosos e nós vamos concluir falando sobre a questão ética e na prática aí quando você trabalha com dimensão espiritual no contexto terapêutico, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre a espiritualidade em traumas religiosos, né? Para quem aí tem assistido às aulas, acompanhado as aulas anteriores, eu sempre trouxe para vocês a diferença de religião, religiosidade e espiritualidade. Então, religião é um grupo com seus costumes, com as suas regras, com as suas doutrinas, com seus rituais. Isso é religião. No espaço terapêutico, tá, gente? Num olhar terapêutico. Quando a gente está no espaço terapêutico, quando a gente fala de religião no espaço terapêutico, é um grupo com suas doutrinas, com seus costumes, com seus rituais. Quando nós falamos de religiosidade no espaço terapêutico, nós estamos falando de como o fulano pratica a religião. Isso é religiosidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de algo além, além da religião. Essa busca por um propósito, por um significado, uma conexão com algo maior, uma divindade, um Deus, eu não sei como cada religião chama. Então, a espiritualidade vai além da religião. Então, quando nós falamos no espaço terapêutico, é essa espiritualidade, essa busca, essa conexão com o sagrado, com o divino, isso é espiritualidade, diferente da religião. E aí, nos traumas religiosos, a espiritualidade está ligada à religião e à religiosidade. Então, muita gente, na busca por uma espiritualidade, se envolve na religião e pratica uma religiosidade. E aí, muitas vezes, nessa busca pela espiritualidade, se envolvendo com a religião, praticando uma religiosidade, surge o que nós chamamos de traumas religiosos, que vem aí por conflitos, por crenças, por abusos e eventos traumáticos que acontecem no espaço religioso. Então, consegue entender? A espiritualidade, essa busca além do natural, além do material. E aí a gente corre para onde? Para a religião, que é um grupo, com seus costumes, com as suas doutrinas, com as suas regras, e assim nós praticamos o que nós chamamos de religiosidade. E aí, nessa busca, nós nos deparamos com os traumas. Que aí os traumas estão ligados a eventos traumáticos, a abusos de poder, a conflitos de crenças, e daí surge os traumas religiosos. Então, percebe que uma coisa está ligada à outra, né? Os traumas religiosos são pessoas que talvez buscando uma espiritualidade se envolvem numa religião, praticando sua religiosidade e passam por episódios traumáticos, abusos, conflitos, surgindo assim os traumas religiosos. Por isso que é importante entender no contexto terapêutico a diferença de espiritualidade, de religião e de religiosidade. Por isso que não se chama traumas espirituais, se chama traumas religiosos. Porque espiritualidade tem a ver com o divino, tem a ver com o além do natural. Agora, religião e religiosidade tem a ver com homens.
Por isso que os traumas se chamam traumas religiosos e não traumas espirituais, por causa desse contexto todo, ok? E aí vamos entender um pouquinho os aspectos positivos e negativos da espiritualidade na recuperação de traumas religiosos. Ó, por exemplo, fulano vem para o consultório com trauma religioso. Ixi, agora a gente vai tentar caminhar no aspecto positivo, na questão da espiritualidade. Quais são os pontos positivos da espiritualidade aí no processo dos traumas religiosos e quais são os negativos? Quais são os positivos? Incluir a espiritualidade no processo terapêutico com pessoas com traumas religiosos. Quais são os aspectos negativos de incluir a espiritualidade no processo terapêutico na recuperação de traumas religiosos? Então, os aspectos positivos. Os aspectos positivos. Primeiro, fonte de apoio e conforto. A espiritualidade pode trazer isso. Esse apoio, esse conforto para pessoas que estão lidando com traumas religiosos. Por quê? Porque a espiritualidade traz esse senso de esperança, de conexão maior. Então, para algumas pessoas, a espiritualidade, não é a religião e nem a religiosidade. A espiritualidade pode ser uma ferramenta de resiliência. Essa busca por um propósito. Agora eu vou pegar a minha dor e eu vou dar um propósito maior para ela. E eu fiz. Então, por exemplo, hoje eu estar aqui dando aula para vocês e muito feliz que essa é a última aula ao vivo de todo o curso. A espiritualidade me fez transformar todas as minhas dores de traumas religiosos em propósito. Então, é uma fonte de apoio, é uma fonte de conforto, serve como resiliência para os momentos difíceis. Um outro aspecto positivo é o caminho para a cura. Então, esse mergulho espiritual, essa exploração, essa espiritualidade pode contribuir para um caminho de cura, para que os pacientes processem esse trauma, dê significado, ressignifique eles e dê propósito para eles. Agora, os aspectos negativos de incluir a espiritualidade aí na recuperação dos traumas religiosos. Dependendo dos casos, a espiritualidade, porque, gente, uma coisa é, eu vou buscar a minha espiritualidade na religião, praticando religiosidade. É assim que funciona. E talvez muitos pacientes nessa busca da espiritualidade passaram por coisas e essa busca acaba gerando culpa, vergonha nesse processo todo. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que no processo terapêutico, eles falaram assim para mim, doutor, eu não quero caminhar dentro da questão eu não quero incluir espiritualidade no meu processo terapêutico. Por quê? Porque quando eu falo de espiritualidade, me vincula a culpa, a vergonha, principalmente se essa pessoa tem um tipo de fé que tem determinados ensinamentos e valores distorcidos que trazem culpa, que trazem vergonha, dependendo do trauma, a busca aí dessa espiritualidade pode trazer conflitos e crenças internas. E aí eu já tive paciente que no processo terapêutico, quanto mais ele tentou buscar uma espiritualidade, enquanto ele estava no processo de recuperação de traumas, mais sensação de conflito ele tinha. Cada vez que ele tentava mergulhar numa espiritualidade, ele tinha a sensação de que toda a jornada dele espiritual não serviu de nada. Então, às vezes, num processo terapêutico de pessoas com traumas religiosos, talvez alguns você não vai nem ter que entrar na espiritualidade, porque talvez para alguns vai ter aspectos negativos. Vai trazer aí questões negativas. Na questão do trauma religioso, também o abandono da espiritualidade. Existem pessoas de traumas, com traumas religiosos, que quando eles se deparam aí com todos os seus traumas, eles praticamente abandonam a espiritualidade. E aí perde o senso de significado, de propósito, de vida. Então, existem alguns pacientes que no início do processo terapêutico, quando você fala de espiritualidade para eles, quanto mais eles tentam mergulhar no assunto de espiritualidade, mais senso de perda de propósito e significado eles têm. Mas você vai me dizer assim, mas professor, o senhor acabou de me dizer que espiritualidade é uma busca além do material. Além. Então, mas justamente muitas pessoas, por essa busca, entraram na religião
e uma prática de religiosidade foi que gerou os traumas. Então, quanto mais no começo ele tenta falar de espiritualidade, mais ele vai ter o senso que ele perdeu o significado, que ele perdeu o propósito, por causa dos traumas religiosos. Então, existem os seus pontos positivos em você usar a espiritualidade no processo terapêutico, quanto os pontos negativos. E aí isso vai de paciente para paciente. Não é porque se trata de trauma religioso que você precisa necessariamente caminhar ali no primeiro momento dentro da espiritualidade. Então já teve primeiros pacientes que nas primeiras sessões ele falou para mim, doutor, eu só quero mergulhar no trauma, eu não quero mergulhar em espiritualidade. Não. E aí eu entendo, respeito, porque se eu for falar agora de contexto espiritual para ele, alguns vão sentir vergonha, culpa, alguns vão entrar em conflitos, outros vão ter a sensação de abandono da espiritualidade. Então eu preciso ir aos poucos. Ao contrário, né, como já foi dito, alguns outros vai ter aí a espiritualidade como apoio, como conforto e até ajudar aí no processo de cura. Então entender a importância ou a questão da espiritualidade nos traumas religiosos vai te ajudar a conduzir o seu paciente num processo de recuperação. E isso vai de caso para caso. Isso depende muito do trauma religioso. Então precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, existem, quando a gente linka, e eu vou usar aqui o meu público maior, tá? São os evangélicos. Quando nós pegamos, por exemplo, alguns casos de pessoas traumatizadas, com traumas religiosos dentro de um contexto evangélico, a maioria deles colocam o líder religioso numa figura essencial para a espiritualidade ou religiosidade deles. E aí, quando eles estão no trauma, né, ali que eles vão para o espaço terapêutico, a sensação que eles têm, principalmente por terem saído de uma comunidade, é uma sensação que muito se fala dentro do contexto religioso. Eu estou sem cobertura. Agora eu estou assim como desprotegido. Eu não tenho um líder religioso para me cobrir, para me proteger. E aí, agora, dentro do espaço terapêutico, quando nós começamos a falar, e principalmente quando o trauma vem do líder religioso, ele entra em conflito. Por quê? Porque ele tem uma crença de que é o líder quem cobre ele, só que o que cobriu ele foi um líder abusivo e agora ele está sem líder. Mas ele precisa do líder. E isso gera mais dor. E aí, em vez de focar no trauma, ele fica focando agora na questão de que eu não tenho um líder e eu estou aí desprotegido. E aí muda o foco. Como já teve pacientes que chegam no espaço terapêutico e aí tem aquele senso, bom, eu passei por abuso religioso dentro de um grupo, agora eu estou fora de um grupo religioso, de uma comunidade, estou perdido, mas eu não quero voltar para nenhuma comunidade religiosa. Só que eu aprendi que eu tenho que estar dentro do grupo religioso para eu estar protegido, em comunhão, para ir para o céu. Mas eu não quero voltar porque eu tenho um trauma de comunidade. E aí, em vez dele focar em resolução do trauma, ele entra em conflito, que ele precisa achar uma comunidade, porque ele está fora da comunidade, e ele está perdido, e a qualquer momento, se acontecer o arrebatamento, ele vai para o inferno porque ele está fora de comunidade. Mas ele está fora da comunidade porque ele tem um trauma com comunidade. Então, vira aquele conflito. Então, por isso que existem detalhes que, às vezes, no processo terapêutico com o seu paciente, você vai ter que ter paciência antes de entrar em determinados assuntos de questões de espiritualidade. Primeiro, precisa resolução de conflito. Precisa resolução da demanda dele. Então, por exemplo, quando o paciente chega no meu site analítico, eu pergunto para ele, por que você está aqui? Qual é a sua demanda? Porque a gente precisa ter um problema X para partir a sessão. Daí que eu parto. Qual é a sua demanda? A minha demanda é, hoje eu não consigo mais frequentar um grupo religioso porque eu participei de um grupo religioso que o líder abusou de mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Do meu quadro de pacientes, dos 65 que eu tenho ativo, 42 têm envolvimento de abuso sexual de liderança. Abuso sexual. E aí, chega e qual é a sua demanda? A minha demanda é abuso sexual. Ok? Então agora o meu foco, a demanda é essa. Então agora não é entrar na questão da espiritualidade, o quanto você tem que estar numa comunidade saudável, o quanto você tem que... Não, agora nós vamos focar na questão do abuso. É a dor dele. Porque senão, alguns vão entrando somente
é quando você é um terapeuta cristão, que você está atendendo pessoas que professam a mesma fé que você. E aí entra a questão da ética, na questão da espiritualidade. Daqui a pouco você começa a falar de espiritualidade e uma pessoa sente uma necessidade, mas ela não consegue por causa de um trauma que ela tem. E enquanto ela não resolver essa demanda, ela não vai conseguir praticar uma religiosidade, que é a que a gente chama de espaço terapêutico, saudável. Então, por isso a importância da espiritualidade, entender cada caso, o momento de começar a falar de espiritualidade ou não. Talvez o primeiro momento do seu paciente é focar no trauma, na dor, ressignificar, rever isso, onde começou, o que está doendo, o que gerou, onde estava. Depois disso, aí sim, dependendo do caso, aí a gente integra a espiritualidade na terapia. Não é já de cara que você já pega na primeira sessão e inclui a espiritualidade. Alguns pacientes vão precisar de um tempo, aí sim você vai integrar a espiritualidade. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Se você entrega, vai integrar, aí principalmente eu vou falar de novo do meu público, cristão evangélico. Se você integra a espiritualidade já na primeira sessão, corre o risco do seu paciente ver mais a terapia como um discipulado do que como um processo terapêutico. Por isso que, às vezes, alguns pacientes, primeiro, ou quase todos praticamente, primeira sessão, você precisa falar das dores, dos traumas, das demandas e não de espiritualidade. Porque o seu paciente precisa entender que é um processo terapêutico. Não é um aconselhamento. Não é é um processo terapêutico. Então, não se integra a espiritualidade já na primeira sessão. Na primeira, segunda, eu vou revendo dores, traumas, feridas, para quem é psicanalista, contexto psíquico, investigação psíquica, para depois integrar a espiritualidade na terapia. Por quê? Porque senão você vai achar, eu sou um terapeuta especializado em trauma religioso. E aí, na primeira sessão, você já quer colocar a espiritualidade no meio do processo terapêutico. E aí, você pode estragar tudo. Mas aí, chega um momento que aí a gente inclui a espiritualidade dentro do processo terapêutico. Mas para isso, precisa ter uma abordagem sensível e respeitosa. Então, primeiro, para a espiritualidade, o terapeuta tem que criar esse ambiente não julgador, acolhedor, aonde o paciente vai falar sobre a espiritualidade. Agora não é mais o trauma. Ele já passou pelo processo terapêutico, nós começamos a falar sobre os traumas, entendemos contextos, entendemos episódios, entendemos dores, e aí quando for integrar a espiritualidade do processo terapêutico, professor, tem algum momento certo, específico, onde eu entendo que eu posso incluir a espiritualidade? Sim e não. Primeiro, cada caso é um caso. Então, eu sempre digo que para ser humano não existe receita. Segundo, quando de fato você entender que o seu paciente começou a aceitar e começou a resolução da demanda, da dor, do trauma. Então, por exemplo, eu não posso chega um paciente meu na primeira sessão e ele fala que ele tem um trauma e ele não vai em grupo religioso ou comunidade ou igreja porque ele passou por um trauma de exposição. Eu posso, na primeira sessão, vir trazer para ele espiritualidade, o quão é importante comunhão, congregar e procurar uma igreja saudável. Ele tem uma dor, ele foi exposto. Primeiro eu preciso lidar com a dor, para depois caminharmos na espiritualidade. E aí, quando for integrar a espiritualidade, nós começamos uma abertura, com abertura, aceitação, onde ele vai falar da espiritualidade. Perdão, sem medo, sem rejeição. E aí sim chega o momento de uma busca. Aí o terapeuta, quando percebe, começa uma hora ali, de forma bem sensível, conversar com ele sobre espiritualidade de forma suave. Suave. Por exemplo, esse exemplo que eu te dei, de um paciente que não consegue ir num grupo, numa comunidade religiosa porque foi exposto. Depois de algumas sessões, eu vejo que ele já está bem, falando sobre comunidade. Aí eu jogo uma pergunta. Você se vê agora, depois dessas sessões, você acha que você consegue um dia frequentar ou fazer parte de um grupo religioso?
Se ele soltar que sim, você entender que sim, opa, aí a gente pode começar a falar sobre espiritualidade. Enquanto não, não. Porque o foco é a dor dele. Não é o meu foco, não é fazer ele voltar a frequentar uma comunidade. O meu foco é ajudar ele a resolver a demanda com a experiência que ele teve. E depois, sim. E aí ele vai expondo, se deseja, sem impor que ele tem que ir. Não, você é da igreja, você tem que buscar, você tem que ir, porque a gente tem que ter uma vida de comunhão, a gente tem que... Isso é importante? É, mas eu preciso primeiro lidar a dor com ele. Ir conversando, explorando, entendendo se há abertura ou não. Se não houver, nada de insistência. Nada de querer mergulhar em espiritualidade antes do tempo. Porque o seu papel, principalmente você que aí é cristão, que é líder religioso, você é um terapeuta especializado em traumas religiosos. Não um pastor, líder religioso especializado em traumas religiosos. Então, a minha especialização em traumas religiosos é para exercer o trabalho terapêutico. E aí, conforme o processo, eu incluo a espiritualidade, com sensibilidade, com empatia, com respeito, de acordo com a visão do meu paciente, de acordo com como ele está se permitindo, a fé dele, como ele professa, a religiosidade dele, que mesmo que ele pratique, por exemplo, eu tenho pacientes que professam a mesma fé que eu professo, mas a religiosidade deles é diferente da minha. Que aí eu já expliquei que a religiosidade é como eu pratico o que eu creio. No processo, aqui no processo terapêutico, religiosidade é isso. Então eu tenho pacientes que professam a mesma fé que eu, mas a religiosidade deles, como eles praticam essa religião, é bem diferente da minha, que sou terapeuta. Então eu posso olhar para eles e talvez pensar assim, nossa, nada a ver, né, gente? Olha o cara aí, isso daí nem na Bíblia tá. Esse não é o meu papel. Eu preciso ter empatia, eu preciso ter respeito, não. E eu sempre digo, quando você tem pacientes que professam a mesma fé que você, o desafio é maior. Por quê? Porque talvez você vai ver comportamentos, crenças, religiosidade que você não concorda, mesmo eles professando a mesma fé. E aí você vai ter que ter empatia e respeito. Ok? Bom, algumas estratégias para facilitar a expressão do seu paciente, né, de espiritualidade e explorar essa espiritualidade. Primeira questão, questionar. Questionamento aberto. Você pode aí fazer perguntas para o seu paciente sobre espiritualidade. Por exemplo, já teve pacientes que quando você percebe que ele começou a ressignificar ou já está lidando de forma melhor com os episódios traumáticos, eu pergunto para ele, eu começo a fazer perguntas. E aí, qual o seu propósito agora dentro da espiritualidade? O que é que você vai buscar? Me fala aí, como é que você acredita? Suas práticas espirituais. E aí eu vou ali explorando a questão da espiritualidade dele. Como que a espiritualidade influencia a sua vida? Para você é importante. Como a espiritualidade influencia seus relacionamentos, seu bem-estar emocional. Você pode usar também metáforas, simbolismo, para o seu paciente expressar a espiritualidade ali no processo terapêutico. Isso ajuda bastante. Técnicas criativas, como arte, escrita, nós falamos isso na última aula. Isso ajuda. Isso também incluindo outras abordagens que nós falamos sobre algumas, né, também na última aula, a questão da terapia de aceitação e compromisso, a terapia cognitiva comportamental, a psicodinâmica, tá? Quando você vê psicoterapia psicodinâmica, gente, é a mesma coisa que psicanálise, ok? Quando a gente fala de psicodinâmica, é entender o contexto psíquico que influencia comportamento, que influencia pensamento, que influencia sentimento. Então, quando você lê aí psicoterapia psicodinâmica, especificamente a gente está falando de psicanálise, ok? Então, são estratégias para você, para o seu paciente expressar e explorar a espiritualidade dele. Porque por mais, gente, que nós estamos lidando com traumas religiosos,
Envolver espiritualidade exige sensibilidade, exige respeito. Por quê? Porque nós estamos falando da fé do outro. Nós estamos falando da crença do outro. Então precisa ter esse espaço terapêutico aonde o seu paciente olha e fala: bom, lá eu posso ser eu. Lá eu posso expressar a minha espiritualidade. Lá eu posso falar como eu acredito. Precisa ser esse lugar aonde ele pode tanto explorar quanto questionar a espiritualidade. Isso é importantíssimo. Quando ele começa, ele pode ir nesse espaço terapêutico, o meu paciente no espaço terapêutico, ele se sente acolhido e ele pode questionar determinadas crenças, determinados ensinamentos, ele pode entrar nesse lugar e entender isso. Por isso que é importante a sensibilidade, a liberdade, o acolher, o entender que cada um tem uma prática de religiosidade, embora dentro do contexto religioso essa palavra soa como negativo, né? Hoje se escuta muito isso dentro do meio evangélico. Olha, hoje as pessoas estão se perdendo por causa da religiosidade. Mas o processo terapêutico é como pratica essa religião, ok? Vamos lá para algumas dicas de técnicas terapêuticas baseadas na espiritualidade, que são algumas ferramentas que você pode usar e elas, todas elas, eu já citei, já falei em algumas aulas, mas é importante aqui reforçar para vocês. Então, por exemplo, mindfulness, que é a meditação, a oração, a visualização guiada, entre outras. Então, são algumas ferramentas espirituais que você pode usar no processo terapêutico. E isso ajuda. Bom, a primeira delas, que eu já citei em algumas aulas, é a meditação, ou mindfulness, né? Que é, quando a gente fala de mindfulness, é essa meditação que foca no aqui, no agora, uma consciência sem julgamento. E aí ele entende, lembra da, da técnica de aceitação? A meditação pode ser usada também para isso. Reconhecer que eu tenho esse sentimento, esse pensamento. Na abordagem ACT, lembra que a gente falou na última aula? A primeira coisa é o paciente aceitar que ele tem esses sentimentos e esses pensamentos relacionados à religião. E aí aqui, tanto a meditação assim, no sentido de consciente aqui e agora, tudo que eu estou passando, quanto a meditação de encher a mente com as verdades da palavra, do ensino, que é o que nós chamamos de meditação no cristianismo. Essa é uma ferramenta, a meditação, que você pode usar no processo terapêutico. Outra delas é a oração, que também pode ser usada no processo terapêutico. Teve uma paciente minha, nós chamamos na programação neurolinguística de âncora, né? Âncora é quando eu coloco um sentimento numa prática, num objeto. Então, por exemplo, sabe aquele lado do sofá que você fala assim, eu só sento nesse lugar que eu sinto bem aqui? Aquilo é uma âncora. É algo externo que te gera um sentimento. Você colocou naquele lugar. Cantores, por exemplo, que antes de subir no palco, uns dão 3 pulinhos, outros fazem algum sinal, isso é uma âncora, é um gesto, é alguma coisa que te traz um sentimento. E aí, para alguns, no processo terapêutico, a oração é uma. Eu tive uma paciente que ela pegou a oração e transformou em âncora. Então, sempre quando a gente acabava a nossa sessão de terapia, ela falava assim para mim, doutor, eu posso terminar fazendo a oração? Toda a terapia. E eu falava assim. Aí o que ela fazia? Tudo aquilo que a gente tinha conversado na terapia, ela terminava orando. Exatamente pedindo ajuda para exercer aquilo. Se tinha descoberto algumas demandas, isso foi uma âncora para ela. Entanto que ajudou ela. Então existe pessoas que usam a questão da oração. Como eu já tive pacientes que veio de uma cultura, por isso que quando você trabalha de forma holística, né, olhando a integridade, incluindo a espiritualidade, dependendo do caso do paciente, todas essas práticas religiosas ajudam. E eu já tive um outro paciente que era o oposto, que ele sempre pedia para fazer uma oração no começo da sessão. Ele, não eu. Como é a fé dele, a prática dele, eu sempre respeitei. Ele fazia, porque aquilo era uma âncora para ele. E aí ele terminava a sessão dizendo assim para mim que a oração de início fazia ele dar valor
para o processo terapêutico. Que ele estava entendendo que aquele momento não era só um momento psíquico, mas para ele também seria um momento espiritual. Uma ferramenta que para ele fazia sentido no processo terapêutico. Uma outra ferramenta é a visualização guiada. Então, por exemplo, eu já vi pacientes no processo terapêutico falando assim, ó, como é que você se vê, ou o que você se vê fazendo depois de você ressignificar o trauma religioso? Eu tenho aqui, não vou expor porque eu não tenho permissão, mas eu tenho aqui, na primeira turma de trauma religioso, uma paciente minha, que no processo terapêutico, ela disse assim, depois que a gente já passou todo o processo, nós entramos na espiritualidade e nós usamos essa ferramenta. E aí eu perguntei para ela, o que você se vê fazendo? Vamos começar a enxergar, criar cenários futuros quando você passar por esse processo terapêutico. Ela falou assim: eu me vejo estudando e ajudando pessoas que que estão passando a mesma coisa que eu passei. Eu me vejo ensinando, abraçando pessoas, contando, criando imagem de como ela se via no futuro. E realmente, hoje, ela está aqui, já se formou em algumas áreas e está aqui se especializando em trauma religioso para fazer exatamente a imagem que ela criou lá atrás, 2 anos atrás, no processo terapêutico. Então, é uma ferramenta. A pessoa enxergar, criar a imagem até futura de como ela se vê. Então, aqui tem alguns exemplos de aplicação dessas ferramentas, né? A meditação, que é onde o paciente pode parar para meditar, que foi o que eu disse, sobre as emoções, os sentimentos que eles têm, sobre a fé, sobre a religião, sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade e desenvolver habilidades para lidar com isso. A questão da oração pode ser utilizada, né? O seu cliente pode praticar a oração para se conectar aí o que ele acredita, cura, o que pode ajudar, liberando, né, rejeitando o sentimento de culpa, de vergonha. Existem pessoas no processo terapêutico que, quando eu entrei, nós entramos na questão da espiritualidade no processo terapêutico, eu dei exercício para casa, deles passarem um tempo de oração e rejeitar toda a culpa que foi gerada, a vergonha que foi gerada pelos episódios que deram traumas religiosos, entender que eles não são o que os abusadores, o que os líderes religiosos antigos disseram que eles eram, todo esse contexto. Você pode dar como exercício, como eu dei o exemplo de alguns pacientes que às vezes usam isso até dentro do espaço terapêutico, ok? E não é assim, eu, terapeuta, vou orar por você. Não. Ele, existem muitos. Nossa, perdi as contas de quantos pacientes no processo terapêutico fizeram isso. Doutor, eu quero orar. Quero começar, como eu dei os 2 casos aqui, tanto do meu paciente que orava no início, quanto a minha paciente que tinha uma cultura de orar no final da sessão. Ok? A questão da visualização da guiada foi justamente o que eu disse, o exemplo que eu dei de alguns pacientes, o que se vê no futuro, sabe, renovado, uma espiritualidade saudável, como eles vão viver, como eles podem ser usados e ousados numa espiritualidade saudável depois de sair desse lugar de trauma e dor. Então, essas são algumas ferramentas baseadas na espiritualidade que pode ajudar no processo terapêutico. Né? Por exemplo, também a meditação da leitura, leitura de livros, leitura da Bíblia, não sei, talvez seu paciente tenha uma outra crença, usar isso, usar tudo que é espiritual, né, do contexto da espiritualidade, para ajudar no processo terapêutico. E para isso, foi o que eu disse no início da aula, a gente precisa ter uma sensibilidade, ética, respeito na hora de incluir a espiritualidade no processo terapêutico de trauma religioso. Porque, repito e bato na tecla, nós estamos falando da fé do outro. E isso exige um cuidado, respeitar a fé do outro, mesmo que não faça sentido para mim. Da mesma forma, eu não posso transformar o meu processo terapêutico, né? Se você aí
e espiritual demais. Então, eu preciso ter esse senso de abordagem terapêutica e incluir a espiritualidade. Não é um aconselhamento religioso incluindo práticas terapêuticas. Não, são práticas terapêuticas onde em algum momento eu posso envolver a espiritualidade, ok? E aí existem as questões éticas, que é respeitar a crença do seu paciente. Tomar muito cuidado para respeitar os valores dele, os princípios dele, mesmo que para você não faça sentido, mesmo que não seja algo que para é ele. Evitar imposições religiosas, impor crenças, as suas crenças, os seus valores para os seus pacientes. Então você ouve ele, o que ele acredita, quais são os valores dele. Dentro do espaço terapêutico, ele é livre para pensar. De vez em quando, eu falo com alguns pacientes meus que muitas pessoas, principalmente quem vem de um contexto religioso, não entende a liberdade que você tem no espaço terapêutico. Quantas vezes eu não peguei pessoas, principalmente líderes religiosos, que eles vêm para o espaço terapêutico e, em vez de entender que esse lugar é livre e acolhedor para eles exporem e serem ajudados, eles vêm mostrando uma panca de quão espirituais eles são. E aí, eu preciso, como terapeuta, fazer com que ele se sinta livre, acolhido, um ambiente neutro, mesmo ele sabendo que tipo de fé eu professo ou não, e eu de vez em quando eu me deparo com esse problema, e já deixo aqui aberto para vocês. Eu sempre fui uma pessoa aberta e conhecida dentro da minha fé, um líder religioso que aí hoje eu tenho, né, mais quase 25 anos de ministério, então muita gente conhece minha trajetória como ministro, como escritor, como líder de comunidade religiosa. Então, às vezes, quando chega no espaço terapêutico, alguns já nem me chamam pelo encargo. Nossa, o apóstolo. Não. Aqui eu sou o doutor. Aqui é neutro. Aqui é o lugar onde nós vamos tratar das demandas. Eu não estou aqui numa posição pastoral, numa posição de missionário, numa posição de líder religioso. Não, 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 não. Eu estou nesse espaço terapêutico. E esse lugar, e eu vou dizer para vocês, como eu sempre fui essa figura de influência no meio religioso, é um desafio. Porque eu percebo que até alguns pacientes meus, nas primeiras sessões, primeiro eles têm uma dificuldade de tirar a máscara da religiosidade deles e entender que o espaço terapêutico é esse lugar onde eles podem ser livres, sem pressão e expor crenças e práticas, sem medo de ser julgado ou condenado. Então, você que está aqui nessa aula, nessa formação, que é líder religioso, que é conhecido, você vai se deparar com esse desafio. Existem pessoas que vêm de traumas religiosos, sabem que você é um líder religioso, e quando se deparar com você, alguns a princípio, vai ter dificuldade de expor. Já teve até pacientes que eu conduzi eles para outros profissionais, porque eu percebi que não conseguia rolar a liga terapêutica. Eles me viam como o ministro, como o líder religioso. E aí, no espaço terapêutico, para eu ser líder religioso, o seu líder religioso, não é para isso que eu estou aqui como psicanalista. Então, precisa ter essa sensibilidade, senão você só vai querer ganhar dinheiro e corre o risco de você transformar o seu espaço terapêutico em aconselhamento, em pregação e tudo mais, ok? Outra coisa importante é a avaliação individualizada. É uma coisa que eu sempre digo, independente se eu dou aula para psicanalistas, para doutores em psicanálise, para terapeutas de homens, de mulheres, de casais, independente. Ser humano não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Você vai pegar, talvez, muitos acontecidos parecidos, porém, os indivíduos que passaram são diferentes. E cada um reage de um jeito. Então, por exemplo, eu já perdi as contas de quantos pacientes eu atendi envolvendo traumas de cunho sexual. Só que eu percebi que, por mesmo que vem assim, chegou uma paciente que vem de um trauma que o líder religioso abusava sexualmente dela. Quando chegou um outro, a sensação é, já atendi alguém que foi abusado sexualmente por um líder religioso.
Mas quando eu começava o processo terapêutico, eu percebia que o que eu tinha feito com o outro não dava certo com esse. Então, é uma avaliação individualizada. Ah, eu vou pegar pessoas que saíram da mesmo grupo religioso. Vou lidar com as mesmas coisas? Uh-uh. Porque cada forma de reagir de um para o outro vai ser diferente. E aí eu preciso levar em consideração o contexto, o indivíduo. Então não é porque todo mundo saiu do mesmo grupo que eu vou trabalhar do mesmo jeito. É uma avaliação individualizada. E isso é importante. Senão você vai olhar, não, eu estou acostumado a lidar com pessoas que participaram de grupo religioso e foi abusado sexualmente, então eu já sei como é que faz. Não existe isso. Não existe isso. Trabalhar com o ser humano é individualizado. Então fazer uma avaliação individualizada, levando em consideração a história de cada um, a experiência, os objetivos, as demandas, e aí o momento de incluir a espiritualidade, até onde a gente vai caminhar, os tipos de ferramentas, isso é muito importante. Sabe, usar técnicas que de fato têm evidências como a gente falou, alguma terapia cognitiva comportamental, psicanálise, ACT, isso é de extrema importância. E a abordagem holística, né? É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que aí essa questão de mente, corpo, espírito, permitindo aí a espiritualidade, a abordagem terapêutica, trabalhando essa totalidade do ser humano. Então ele vai chegar com uma demanda, vamos tratar as demandas aí, entender onde começou, depois a gente parte para uma espiritualidade, caminhar nisso, né, de forma holística. Hoje, eu como psicanalista, só trabalho numa abordagem holística. Respeito todos os demais profissionais, porém, quem vir ou fazer análise ou fazer supervisão comigo, o meu olhar é um olhar holístico. Claro, dentro do tempo do meu paciente, do meu analisante. Mas eu, Fábio, sinto como profissional, eu particular, a necessidade de trabalhar o ser humano de forma holística. Então, tratar da espiritualidade na terapia requer essa sensibilidade, essa ética, esse respeito com o outro. E aí, quando você tem essa sensibilidade, você vai sim ter sucesso aí junto com o seu paciente no processo terapêutico, conduzindo ele numa jornada que vai trazer resultados. E aí eu quero aqui, opa, antes de entrar em dois estudos de caso, trazer aqui sobre a importância da espiritualidade do terapeuta. Aqui eu não estou falando da religiosidade e nem da religião, mas da espiritualidade. Então, a minha espiritualidade é fundamental como terapeuta. Valores, crenças, conexões, é importante. Principalmente você que trabalha com trauma religioso. Trauma religioso vem de um contexto de espiritualidade, de religiosidade. Então, como é que eu sou um terapeuta que trabalha religiosidade e espiritualidade sem olhar para a minha espiritualidade? E aí eu preciso cuidar. Como é que eu tenho cuidado da minha espiritualidade? Minhas crenças, minhas práticas espirituais. Como é que eu tenho buscado o propósito de vida? Porque agora eu quero deixar um ponto importante aqui. Quando eu faço, entro no espaço terapêutico, eu estou carregando comigo a minha espiritualidade. Eu tenho uma cultura de fazer uma oração minha, eu, antes de começar a atender qualquer paciente. E eu sei que a minha espiritualidade vai influenciar de forma sutil a minha abordagem terapêutica. Desde quando, alguns anos atrás, que eu comecei a estudar sobre traumas religiosos, eu tenho me conscientizado da importância de uma espiritualidade saudável. Como eu olho o próximo, como eu amo o próximo. Eu sei que dentro do espaço terapêutico, eu tenho que ter uma postura neutra, respeitosa em relação ao meu paciente. Porém, a minha espiritualidade contribui para a minha formação como ser humano. E é importante você, terapeuta de traumas religiosos, entender que a maioria dos traumas são gerados por pessoas, são de pessoas que buscaram uma espiritualidade dentro de uma religião na sua prática de espiritualidade. E se você não se preocupar com a sua também, isso contribui para o seu trabalho como terapeuta. E aí, quando eu olho para a minha espiritualidade, eu tenho consciência dos meus valores, das minhas limitações, o que eu preciso aprimorar em relação ao outro, se a minha fé respeita a fé do outro.
os meus preconceitos que eu carrego. Eu preciso me conhecer, preciso viver em supervisão clínica, eu preciso me cuidar. Eu sempre digo algo muito sério. Existem muitos terapeutas que acham que pegar um diploma isenta ele de não precisarem de terapia e serem cuidados. E muito pelo contrário. Todo terapeuta consciente, quando pega um diploma não é o sinônimo de que eu estou 100% e não preciso. Muito pelo contrário. O diploma me traz a consciência de que eu preciso estar em constante cuidado. E eu sempre digo, é muito fácil você se formar como terapeuta e fazer uma arte com a sua fotinha do lado, escrito assim: se você se ama, faça terapia. Mas o próprio terapeuta não se preocupa em fazer terapia. Fica postando aquelas frases de efeito de que quem se ama se cuida. Quem se ama, autoconhecimento é vida. E autoconhecimento não está atrelado ao diploma. Autoconhecimento está atrelado à terapia e à análise. Porque me conheço. Então, eu, Fábio, de todas as minhas formações, todas as vezes, formação como psicanalista lá atrás, as minhas especializações, o meu mestrado, o meu doutorado, sempre me traz uma consciência de que eu tenho um diploma. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho consciência de que eu preciso de autoconhecimento, supervisão, para cuidar do outro. Senão eu sou o cara que pendura o diploma aqui atrás e acho que porque eu tenho um diploma aqui atrás, eu não preciso de análise, eu não preciso de terapia, porque eu estudei e agora eu sou o cara que resolvo de todo mundo e eu não me preocupo em cuidar dos meus para cuidar do outro. Então, isso, cuidado. Cuidado. Eu tenho uma paciente que falou assim para mim, numa outra formação, ela falou, professor, quando eu escutei o senhor falar que eu vou postar agora o meu post, vocês vão pegar certificado, agenda a sua terapia, se ame, se cuide. Ela falou, o dia que eu escutei o senhor falando isso, e ela falou assim, eu sou psicanalista, ela falou assim, ela está fazendo aluna de mestrado, ela disse, eu sou psicanalista há 2 anos. Ela falou assim, eu só fiz análise para formar. Faz 2 anos que eu atendo, sem supervisão e sem pisar no espaço terapêutico. Falo, gente, no mínimo, pelo menos uma sessão por mês. No mínimo. No mínimo uma. Para alguém que vai cuidar dos outros. Porque eu sempre digo, e agora eu vou entrar um pouquinho na espiritualidade. Para mim, no mundo natural, você pode enganar qualquer um. Mas no mundo espiritual, ninguém engana ninguém. E aí você fazer um post bonito, que gente saudável é quem se cuida, marque a sua agenda comigo e faça a sua sessão, e aí você não faz isso com você, como é que eu prego? Que se você se ama, você faz análise comigo. Mas eu não me amo e não faço. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui no final, eu trouxe 2 simples, né, estudo de caso só, que é onde inclui a espiritualidade no processo terapêutico. Então, aqui é a Maria, que ela vem de uma experiência de trauma religioso, ela vem de uma educação religiosa rígida, né, de uma comunidade religiosa fundamentalista. Ela está cheia de culpa, cheia de vergonha, cheia de confusão em relação à sua fé. E aí ela tem ansiedade e depressão. E aí o paciente, o terapeuta dela, inclui meditação e oração contemplativa para ajudar ela a explorar as suas crenças e os sentimentos de religião. Então ela começa a meditar, ela começa a fazer oração contemplativa. E aí ali no processo terapêutico, ela vai enxergando, ela vai lidando com questões sensíveis, ela vai a Maria vai ficando segura e aí ela começa a julgar. Ela começa é um julgamento. Ela começa a criticar os ensinamentos rigorosos que ela teve, fundamentalista, que gerou depressão e ansiedade. Agora, meditando sobre esse ensinamento, ela para refletir, julgar se faz sentido ou não. O segundo paciente é o João, que aí ele deixa uma comunidade controladora, né? Ele submeteu a abusos emocionais e psicológicos. E aí ele tem o senso de que ele perdeu a identidade. E agora ele desconfia, ela tem desconfiança em relação à espiritualidade. E agora o terapeuta dele utiliza a visualização guiada, que é olhar lá na frente, enxergar a proposta, para ajudar ele a reconstruir a identidade dele de uma maneira saudável. Então, João, ressignificando tudo isso, o que você se vê fazendo com ressignificar
tudo isso? Quem você se torna? E aí João começa a ver que ele vai se tornar alguém forte, alguém que vai conseguir ajudar os outros. E aí, nesse olhar de quem ele vai se tornar, ele consegue aí uma jornada de cura e transformação. Então, são dois modelos simples, só para te dar um exemplo aí, mas no meio da aula eu acabei dando alguns para ficar mais fácil. Ok, gente? Aqui encerra nossas aulas ao vivo. Foi um prazer estar com vocês. Lá no grupo estão os meus contatos para pergunta. Você pode, o meu Instagram, Fábio Ferreira, UFC, né, de oficial, UFC, Fábio Ferreira, UFC, você pode mandar perguntas. Eu quero desejar sucesso para você, né, que você possa alcançar vidas, ajudar vidas. Parabéns para você que veio aí firme comigo até o final. Tem rostinho aqui que há meses eu te vejo, toda semana a gente está junto aqui. Eu espero ter cooperado com você, nem que seja um pouquinho na sua jornada. E eu desejo todo sucesso e eu anseio, o desejo do meu coração é que eu sei que muita coisa que eu vivo hoje, né, nessa história com trauma religioso, eu já vi muita gente ressignificar, muita gente curada, muita gente, alunos hoje que estão bem, que hoje são alunos que estão se tornando profissionais. O meu desejo é que a minha história, o meu trabalho, seja mamão com açúcar perto do que você vai fazer. Que o seu trabalho seja muito maior, que a sua história seja muito maior, que os testemunhos dos seus pacientes sejam muito maiores perto de tudo que vocês me ouviram contar aqui durante as nossas aulas. E aí, estamos juntos. Qualquer coisa, chama no Instagram, chama no WhatsApp, nós vamos crescer junto e a gente vai se encontrar aí na vida, nos trabalhos, ajudando pessoas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência, por acreditar, pela dedicação. Deus abençoe vocês e até um encontro aí, né, gente? Ou formatura presencial, ou outros cursos, ou encontro, ou não sei. A gente se encontra aí, que vocês não vão ficar livres de mim nem um pouquinho.